Boa tarde, meu nome é Renata Alessandra e eu estou aqui para conversar com vocês sobre culpa. Já ouviu falar sobre esse tema? Pois bem, muitas pessoas me perguntam como eu posso melhorar a minha vida, como eu posso viver bem, como eu posso ter um amor verdadeiro, como eu posso fazer melhor as minhas decisões e escolhas, como eu posso ser bem-sucedido. Então, farei uma série de temas para lhe ajudar. E hoje vamos começar pela culpa. Você já ouviu falar sobre culpa saudável e culpa doentia? E eu vou começar lhe explicando que não existe inocente. O único inocente é a criança que existe dentro de você. Se você pegar os últimos vídeos que eu fiz, ele está falando sobre a criança interior e o adulto que você tem. Então vá lá, antes de qualquer coisa, assine aí, clica no sininho e se inscreva no meu canal, que aí você já vai conseguir olhar os dois últimos vídeos que nós falamos sobre a criança interior e o adulto que habita dentro de você. E aí nós vamos começar sobre o tema de hoje, que é a culpa. Então Renata, como assim? Todo mundo é culpado? Culpado de quê? O que é essa culpa? Meu amigo, minha amiga que está aí me ouvindo, todos nós, a partir do momento que nós somos adultos, nos tornamos adultos, nós temos uma culpa, a culpa saudável e a culpa doentia. O único inocente é a sua criancinha interior ali. Por que nós temos essa culpa? Pelo simples motivo, o adulto ele toma decisões e essas decisões ocasionam responsabilidades. Toda e qualquer decisão que você tome na sua vida, ela tem consequências. Então, a partir dessas consequências, você vai ter responsabilidade sobre a sua decisão, a decisão que foi tomada. Então, vamos lá. Por exemplo, vou citar algumas situações. Quando você decide qual profissão você vai tomar, vão marcar decisões sobre essa profissão. E vou dar exemplos. Quando a gente toma uma decisão, vou seguir a profissão X, por exemplo, vou ser professora. Eu decidi ser professora porque minha mãe queria tanto, mas tanto ser professora, e ela não foi professora, então minha mãe me incentivou a ser professora. Decidi ser professora porque minha mãe queria. Então, eu decidi porque eu queria ser professora? Não. Minha mãe queria ser professora, mas não é bem isso que eu queria. Eu fiz porque a minha mãe queria. Então ali é uma decisão saudável. Eu amo ser professora ou eu fiz porque minha mãe gostaria que eu fosse professora? Fiz administração de empresa porque eu queria que meu pai tem uma empresa, então ele achou que seria interessante que eu desse continuidade ao patrimônio da família, mas eu queria tanto ser médica, mas eu fiz porque meu pai, né, todos ali seguem o patrimônio da família, então eu decidi fazer administração, mas meu sonho sempre foi ser médica. Então dentro de mim sempre vinha uma sensação estranha, poxa, e se eu tivesse feito medicina? Eu carrego esse negócio aqui estranho dentro de mim, né? Será que isso é uma culpa que eu sinto? Eu vou falar alguns detalhes que a gente sente, né? Será que é culpa? Ou, por exemplo, olha, eu tenho a plena convicção que a minha filha vai cursar direito, porque eu sou advogada, meu marido é advogado, todos na família são advogados. Então, eu tenho a plena convicção que quando ela for cursar uma faculdade, ela vai fazer direito. Essas são situações muito comuns que a gente passa nas nossas famílias e que nos carregam posteriormente, ou já tem acontecido, que a gente carrega culpa. O que é culpa? Culpa é um sentimento muito ruim que a gente carrega dentro de si, que dá uma sensação incômoda,
muitas vezes tem dor envolvida. Situações que, se nós não fizemos, ou a gente já fez, que a gente acha que não deveria ter feito, ou deveria ter feito diferente. E fica guardado ali. Às vezes, a gente não falou não para certas pessoas porque não queria magoar, ou porque não conseguiu enfrentar aquelas pessoas, ou porque não conseguiu fazer diferente. Quando nós não falamos não para determinadas pessoas, ou porque amamos demais aquela pessoa, ou porque não tivemos coragem de falar não, ou porque seguimos um padrão familiar, um padrão daquele ambiente, nós estamos falando não para nós mesmos. Nós falamos o sim externo e o não interno. Essa é uma culpa doentia. Então, nós seguimos esses padrões que nós trazemos da nossa ancestralidade. Nós falamos não para nós mesmos. É uma culpa doentia, não é uma culpa saudável. E o que seria uma culpa saudável? A culpa saudável é quando nós falamos não para estas pessoas e falamos sim para nós mesmos, para o nosso interior. Ou seja, a gente enfrenta o exterior e fala sim para nós mesmos. Nessa situação, essas 3 situações que eu comentei, por exemplo, se eu queria fazer medicina e eu falei não para os outros e sim para eu mesma, então eu fiquei feliz. Só que aí eu enfrentei essas pessoas e falei sim para eu mesma. Então, a culpa sempre vai existir de alguma forma. E aí eu me senti culpada. Poxa, eu enfrentei a minha família, mas eu consegui a minha essência. Então, quando a gente se torna adulto, a gente vai sempre ter uma culpa. Ou outros exemplos. Eu tenho que viajar, eu tenho uma proposta de trabalho no exterior, só que eu não quero deixar minha família aqui. Meus pais, minha família, enfim. Mas a proposta é muito boa. Ah, mas será que eles vão ficar bem? Que culpa que eu vou sentir deixando eles aqui? Mas a proposta é muito boa. Então, eu vou ter que falar sim para o meu interior e não para a minha família. Eu vou sentir culpa. E se eu fizer ao contrário? Eu vou falar não para a minha família. Aliás, eu vou falar não para mim e sim para eles. Uma filha mais presente. A gente vai estar sempre, sempre tendo decisões e tendo 2 caminhos a partir do momento que a gente virou adulto. Sempre, sempre. A culpa saudável e a culpa doentia. E outras pessoas ao nosso redor sempre vão nos julgar pelas nossas decisões, as nossas culpas saudáveis e as nossas culpas doentias. Então, o único ou a única que não terá culpa e a inocência é a criança. É a nossa criança interior. Então, quando eu pego aqui a criança interior da Renata, ela não tem culpa de nada, porque ela não decide por si só. Ela precisa de um adulto para cuidar dela. Agora, a Renata adulta, que ela decide. Então, a Renata adulta vai decidir se é saudável ou se é doentio. Existe aqueles pais que falam: fiz tudo por você, você me abandonou, você me largou, dei minha vida por você, você não tá aqui, você casou. Por exemplo, tem mães que falam: você não casou com tal pessoa, se você tivesse casado com tal pessoa, não teria dado certo. Mãe, mas eu escolhi o homem que eu amava. Mas tal pessoa era melhor, eu gostava mais de tal fulano, tal ciclano. Existe uma culpa aí. Eu não casei
com a pessoa que a minha mãe queria. Eu assumi a culpa da adulta. E aí a minha mãe teve que entender. E eu vou ter que assumir se aquele rapaz fizer coisas erradas. Se esse rapaz aqui que eu escolhi fizer coisas que não forem boas, quem vai assumir a bronca? Essa daqui, não é? Mas a mãe pode ter avisado, não é verdade? A criancinha aqui tem que sair da barra da saia da mãe, não é? Por mais que a mãe queira ajudar, vai ter que assumir a responsabilidade. E alguns pais falam, você tá casando, tá me abandonando, fiz tudo por você, agora você vai embora e vai me deixar aqui sozinha. Tem mães que falam. Então, tem situações e situações. Nós temos que avaliar se a culpa é saudável e se a culpa é doentia, porque não existe adulto isento de culpa. E tem outros casos também. Tem casos de pais que, ai, o meu filho, ele não sabe fazer o trabalho da escola. Já sei, eu vou pagar alguém para fazer o trabalho para ele. Qual é o nível de consciência dessa mãe? Vou pagar para fazer o trabalho para ele. Aí a mãe vai lá, paga para alguém fazer o trabalho para esse filho. Na prova, como esse filho vai fazer se ele não fez o trabalho, se ele não fez a lição? Ou ela faz para o filho. Eu fiz o trabalho para o filho. Filho, ó, mamãe te ajudou, tá? Quando ele chega na prova, ele não sabe fazer nada. E depois lá na frente, quando ele for adulto, qual foi o exemplo dado? A senhora sempre pagou para fazer meus trabalhos. Toda vez que existe uma consciência, a consciência, ela se expande. Vocês estão vendo, tô falando com você, está vendo esse vídeo aqui agora. Você não tinha essa consciência antes. A partir do momento que você está vendo esse vídeo, a sua consciência está se ampliando. Então, a culpa, ela se amplia também, porque existe o seu nível de consciência, ela se amplia a partir do momento que você expande a consciência. Esse filho que a mãe pagava para alguém fazer o trabalho, ou ela mesma fazia o trabalho, ele teve um exemplo. Então, lá na frente, ele vai lembrar disso. Poxa, mãe, a senhora pagava para alguém fazer meu trabalho. Como será esse filho lá na frente? Que culpa ele vai ter? E que culpa essa mãe vai carregar? Qual é a consciência dela? Então, eu estou trazendo algumas situações aqui para que você pare, pense e reflita. O que você faz pela sua vida, pela sua consciência, pela sua criança interior? Se você não sabe o que é criança interior, volta nos meus 2 vídeos no meu canal para entender um pouquinho. Todos nós temos essa criancinha aqui. E o que você pode fazer com a sua culpa? Seja ela da adulta e que não existe da criança, porque a criança ela não tem a culpa, ela não tem responsabilidade pelos seus atos. E a partir do momento que você já sabe agora o que é a culpa, se você vai querer saudável ou inocente, todas as vezes que você está inserido numa família, por exemplo, e que você perceba um nível de manipulação, lógico, cada família tem o seu jeitinho de trabalhar, às vezes não existe um nível de manipulação, mas se você perceber, se ampliou a sua consciência, se você ainda não percebeu como se amplia uma consciência, eu trabalho com constelações familiares. Me chama em box, a gente conversa como funciona a constelação familiar e como se descobre como que está a sua consciência, como você está perante a sua família, como que você é visto perante a sua família, como que
você olha a sua família e ela olha a você. Que a constelação familiar é uma técnica. Vou fazer um outro vídeo sobre constelações familiares também, para te ampliar, para ampliar a sua visão. E como funciona essa técnica. Quais os benefícios de você entender como funciona a culpa? 1. Identificar o problema que está existindo na sua base familiar. 2. Servir de exemplo para os mais jovens. 3. Não entrar em jogos de manipulação. 4. Seguir de uma forma mais saudável na sua vida para com os demais. Não cometer alguns erros que você costumava cometer. E o fato de você seguir de exemplo para os demais, eu acredito que já sirva demais, já sirva assim, acima de qualquer outro. Que isso é uma forma saudável, você saiu do doentio no qual você estava inserido, não é verdade? Já valeu todo o restante, é maravilhoso. Porque como eu disse anteriormente, até então você não sabia. Quando você descobre, ampliou a sua visão para com o mundo, te libertou das circunstâncias que você estava envolvida. Então, meu amigo, minha amiga, tem muita coisa para você rever, é libertador. Se você quiser saber mais, se você tiver dúvidas, me chame, eu estou aqui para esclarecê-la. E gratidão mais uma vez por me assistir. Até o próximo vídeo. E não esqueça, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva, clique no sininho. Renata Alessandra, consteladora sistêmica. Até a próxima. Muito obrigada.